Amém e amém. Meus irmãos, eu havia dito que quando nós concluímos as exposições no livro de Neemias, que à noite, enquanto nós não iniciássemos a exposição sequencial de um novo livro, nós iríamos estar pregando novamente no livro dos Salmos. E como próximo domingo nós vamos cantar um novo salmo, nós então pregaremos hoje, faremos a exposição deste salmo que cantaremos no próximo domingo, para assim louvarmos ao Senhor com maior júbilo e alegria. Salmo de número 6, por favor, abram a palavra de Deus no Salmo de número 6. Salmo de Davi, Salmo 6. Os irmãos mais antigos vão lembrar, eu já vou logo dizer, né? Os irmãos mais antigos vão lembrar que eu já preguei esse salmo aqui uma outra vez. Os mais novos, de 2 anos para cá, não vão lembrar, porque não ouviram essa pregação. Mas hoje então nós vamos proclamar novamente para que cantemos ao Senhor este mesmo salmo no próximo dia do Senhor. Salmo de número 6, diz assim o Senhor: Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque sou fraco. Ó Senhor, sara-me, porque os meus ossos estão aborrecidos. Minha alma também está dolorosamente aborrecida. Mas tu, ó Senhor, por quanto tempo? Retorna, ó Senhor, liberta minha alma. Ó, salva-me por causa das tuas misericórdias. Porque na morte não há lembrança de ti. No túmulo, quem te dará graças? Estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço a minha cama nadar. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Meu olho está consumido por causa da mágoa. Ele envelheceu por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor receberá a minha oração. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e dolorosamente aborrecidos. Que eles retornem e sejam envergonhados repentinamente. Amém e amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, e nos abençoa. Livra-nos do mal e das dispersões. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o Salmo de número 6, ainda que tenha sido criado como uma composição individual, contudo, ele foi designado ao canto corporativo, pelo corpo de Cristo, pelo corpo dos filhos de Deus, em um tom solene de pesar. Este salmo é o primeiro dos salmos assim chamados salmos de penitência. E a penitência, meus irmãos, é uma ação de arrependimento, uma ação de contrição, onde o faltoso exibe sua profunda aflição, a sua dor e o seu sofrimento por todos os pecados que ele cometeu. Perceba que é essa a atmosfera que permeia, então, o texto que nós acabamos de ler, o qual ecoa um profundo lamento e o mais profundo ódio contra o pecado. Ora, meus queridos, bem sabemos que estas são marcas de um espírito contrito, quando se volta para Deus. Davi, seu autor, ao ser afligido pela mão de Deus, reconhece que havia provocado a ira divina com seus muitos pecados, e, portanto, a fim de obter alívio, ele ora então por perdão. Ele lamenta por ter perdido a oportunidade de louvar a Deus e voltar-se para o Senhor. Ah, meus irmãos, bem sabemos que somente o Espírito Santo de Deus é quem é capaz de gerar esse genuíno sentimento de arrependimento em nossos corações.
E digo isso, irmãos, porque uma vez que costumeiramente nos adaptamos às situações insidiosas do pecado, devido à rotineira repetição dos mesmos em nossas vidas, muitas vezes nos tornamos embriagados pela mentira. E aí percebam que tais circunstâncias vagarosamente passam então a corroer a nossa consciência e silenciosamente procuram amordaçar o espírito que habita em nós, nos levando a um estágio de catarse da alma. Existem muitas pessoas vivendo, inclusive dentro da igreja, irmãos, por causa de seus constantes pecados, em uma situação semelhante a essa, ou eu diria, em uma situação pior, que é uma situação de insensibilidade espiritual. São homens e mulheres que já não sentem mais em seus corações o peso da transgressão de seus pecados, já não sentem mais a culpa pelos seus erros, e por esta razão não sentem necessidade alguma de arrependimento. No entanto, bendito seja o Espírito Santo de Deus, que nos foi legado por Cristo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é capaz de gerar em nós verdadeiro arrependimento. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir então a uma mudança de estado real. Somente Ele pode nos tirar a enfermidade da alma, da escuridão do espírito, do dia de trevas, do desespero e da angústia, e nos conduzir à confiança, à alegria, à paz e ao contentamento. Somente Ele pode nos tirar das trevas à luz, da morte à vida, da dor da culpa à alegria da redenção. E é esse o tema que trataremos hoje na exposição deste salmo. E faremos isso expondo em cada uma de suas partes. A primeira, tratando do lamento e da confissão de Davi aqui, nos versículos 1 a 3. A segunda, na súplica e no reconhecimento de seus pecados e do peso da mão do Senhor sobre ele, nos versículos 4 a 7. E por último, a retribuição e o contentamento do salmista com a graça recebida por parte do Senhor. Sendo assim, eu os convido novamente a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 6, deixá-la aberta aí, enquanto fazemos a exposição nessa noite, acompanhando por toda a Escritura a verdade que Deus tem a falar conosco. Veja aí o que diz o versículo 1. O versículo 1 começa, meus irmãos, na verdade, com as instruções ao levita responsável pelo cântico. Diz: ao músico-chefe de Neginote sobre Seminite, salmo de Davi. Na sua versão deve ter ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi. Meus irmãos, o título deste salmo, ele é bastante significativo. Ele é significativo porque o autor orienta o mestre de canto que ele seja tocado com instrumentos de corda e cantados em tom de oitava. Ora, uma oitava era um tom baixo, era um tom grave, um tom que geralmente é cantado por tenores e em eventos fúnebres, exatamente para poder expressar toda a gravidade contida ali naquele ambiente, naquela solenidade. Aqui, meus irmãos, isso não é diferente. Observe que trata-se de uma orientação musical para que o cântico expresse todo o seu agravo, todo o seu pesar de alma, para que assim este lamento gere em todo o povo o mesmo sentimento contra o pecado, o mesmo sentimento que teve o seu autor contra o pecado, para que as palavras então toquem ao compasso dessa melodia fúnebre o coração de todos os presentes.
E para que então assim, irmãos, eles possam enxergar, como o seu autor enxergou, a profundidade das consequências do pecado, a dor pungente, a angústia que ele proporciona na alma dos que temem ao Senhor. É por isso, veja aí, que Davi vai dizer: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, mas tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Meus irmãos, observem que o salmista não confessa aqui um pecado qualquer. Principalmente se nós compararmos essa petição, a petição do Salmo 38, com a qual ele abre quase que com as mesmas palavras. Ele inicia seus versos clamando ao Senhor para que não o corrija em sua ira e muito menos debaixo do seu furor. Mas a pergunta que surge para todos nós diante de uma entrada dessa forma tão pesarosa, tão carregada de lágrimas, de angústia e de dor, o que teria feito Davi para demonstrar tamanha angústia? Por que sua consciência o feria tão brutalmente, ao ponto de indagar a Deus, dizendo: até quando? E aí vejam, irmãos, Davi vivia um dos piores momentos de sua vida, quando escreveu este salmo, muito provavelmente. Ao que tudo indica, ele compõe esta canção durante a terrível perseguição sofrida por seu filho Absalão. Logo, o contexto de nosso autor aqui é um contexto de fuga, é um contexto de decepção, é um contexto de dor. Davi havia perdido o reino, Davi havia perdido o trono, Davi havia perdido a coroa, e da maneira mais sórdida, da maneira mais espúria, da maneira mais covarde, para o seu próprio filho. Sendo assim, então, obrigado a fugir. E enquanto ele sobe o Monte das Oliveiras, tentando escapar da perseguição de seu filho, ele chora em busca de alívio. A Bíblia diz que ele sobe aquele monte descalço, vestido com uma veste que cobre a sua cabeça, e enquanto ele sobe aquela montanha com a cabeça baixa, descalço, seu rosto é banhado por suas lágrimas, e assim também o povo que o segue também banha aquele caminho com suas lágrimas de sofrimento do opróbrio que havia chegado sobre a cabeça do grande rei. Davi busca por alguma boa notícia, irmãos. Davi espera ouvir algo que lhe traga ânimo, mas as notícias que chegam são sempre trágicas. Na verdade, elas são terríveis. Se nós lembrarmos do texto de 2 Samuel, capítulo 15, e versículo de 32, diz que enquanto ele subia, ele fica sabendo que Aitofel, seu antigo conselheiro, seu antigo amigo, seu antigo homem próximo, que cheio de rancor e com uma raiz de amargura no seu coração, o traiu, agora está a aconselhar o seu filho amado, Absalão. Observe que não bastasse a traição daqueles que um dia lhe foram os mais próximos e amados, as Escrituras ainda nos relatam, irmãos, que Davi, enquanto caminhava em direção ao Jordão, em sua fuga, se aproxima dele um homem chamado Simei, descendente de Saul, e esse homem começa a jogar pedras em Davi. E não apenas jogar pedras em Davi, esse homem começa a proferir ofensas contra Davi. E não apenas proferir ofensas contra Davi, mas ele começa a chamá-lo de homem sanguinário, de filho de Belial. E passa então a apontar todos os seus pecados. E diz que a razão de todo esse sofrimento era devido à ira e o juízo de Deus. E quando isso acontece, irmãos, a Bíblia diz que os soldados responsáveis pela guarda de Davi partem para matar aquele homem. Mas Davi intervém e não permite que eles executem tal ação, pois o homem falava a verdade. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o salmista tem consciência de que seus atos passados eram dignos de repreensão. E que tal repreensão da parte de Deus, irmãos, mais cedo ou mais tarde, necessariamente
viriam, porque ele sabe que é culpado. É por isso então que ele pede, irmãos, que a mão do Senhor pese sobre sua cabeça, mas não no seu furor, não na ira do Altíssimo. É por isso então que ele diz no versículo 1, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Vejam, Davi não está aqui contestando a disciplina do Senhor. Não é que Davi não deseje ser repreendido, ou que Davi deseje que o Senhor retire a mão e cesse com essa punição. Pelo contrário, irmãos, ele sabe que a disciplina, ainda que seja dura, será para ele uma bênção, porque vai conceder a ele convicção, vai conceder a ele purificação, vai conceder a ele santificação. João Calvino, comentando este salmo, diz que o milho é limpo pelo vento e a alma pela disciplina. Calvino diz que seria loucura orar contra a mão de ouro que nos enriquece com seus golpes. Logo, o clamor de Davi, no verso 1, é para que o Senhor não lembre do seu pecado em ira, pois certamente o coração dele se desfaria em pedaços. Ele não suportaria, irmãos. E isso me faz lembrar de um outro profeta que vivia em meio às lágrimas e com quem tanto eu me identifico. Jeremias. Jeremias, no capítulo 10, versículo 24, ele clama ao Senhor: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Davi tem consciência, irmãos, de que deve ser punido e de que merece a disciplina do Senhor. Mesmo recuando diante da vara posta do Senhor diante dele. E ele não poderia agir diferente, ele não é diferente de mim e de vocês. Ou será que estamos esquecidos que quando íamos ser disciplinados por nossos pais, mesmo tendo a consciência de que erramos e que mereceríamos aquelas palmadas, ficávamos temerosos e refugávamos, mesmo sabendo que aquilo era para o nosso benefício? Em outras palavras, o que Davi está dizendo, irmãos, aqui é: não me castigues no teu furor, de maneira que a tua vara se torne uma espada. Ah, meus irmãos, muitos de nós têm obscurecido a própria visão para não enxergar que muitas vezes as calamidades e as aflições constantes que enfrentamos na vida são causadas pelo furor do Senhor por causa de nossos constantes pecados. Nós somos disciplinados por Deus, mas insistimos em determinados atos pecaminosos, ignorando a preciosa vara do Altíssimo. Observem que quando fazemos isso, o Senhor costuma pesar a mão ainda mais, até que, assim como Davi, sintamos os nossos ossos serem esmagados. Eu pergunto a você nessa noite: até quando persistiremos nessa obstinação? Será tão difícil de entendermos que é necessário que tenhamos a consciência levada ao entendimento e à confissão de nossos pecados, para que, assim como Davi, possamos então orar a Deus, suplicando, não para que não venhamos mais a ser corrigidos, mas para que jamais sejamos disciplinados em sua ira, mas com a vara da aliança do seu amor.
E é exatamente isso que ele faz no versículo 2. Veja aí, o verso 2, ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados e também a minha alma está profundamente perturbada. Vejam a humildade do salmista, irmãos, de reconhecer as suas falhas diante de Deus. Davi não se apresenta diante de Deus com uma oração frívola, como se ele fosse um inocente da história, cheio de autocomiseração, como se ele fosse o mocinho da situação, aquele que foi traído, aquele que o próprio filho usurpou o seu trono. Ao contrário, ele reconhece a sua culpa. Ele diz: minha culpa. Minha culpa, Senhor. Pequei contra ti. Se bem lembrarmos do que é narrado no livro de 2 Samuel, isso que vinha acontecendo com Davi era uma disciplina, irmãos, que demorou anos para acontecer com ele. E às vezes a gente acha que peca e Deus não está vendo. Porque não aconteceu nada de drástico na minha vida. Pelo contrário, Deus está me abençoando, eu vou insistir no pecado. E aí a gente às vezes começa a nutrir apreço a uma mentira de dizer assim: isso que eu estou fazendo nem pecado é, porque se fosse pecado Deus já tinha me punido. Se você bem lembrar do texto, irmãos, você vai ver que tudo se originou porque um certo dia Davi cobiçou uma mulher que não era sua esposa. Ele não apenas cobiçou, ele a tomou para si, fazendo com que o marido daquela mulher fosse morto. Ao que suscitou uma profecia que dizia a Davi que aquilo que ele havia feito em oculto seria feito contra ele às vistas de todos. Lembram disso? Lembram também quem proferiu essas palavras? Não foi um homem, mas o próprio Deus. O próprio Deus quem disse. O próprio Deus o puniu. E aí vejam, quando Davi fugiu de Jerusalém, ele deixou em Jerusalém as suas concubinas, deixou suas esposas para trás, exatamente para acontecer o quê? Acontecer um dos episódios mais terríveis de toda a Escritura. Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 21, se você quiser abrir sua Bíblia lá, você vai ver que, seguindo o conselho de Aitofel, Absalão se deita com as mulheres de Davi, às vistas de todo o Israel. Diz que ele as possuiu na sacada do palácio real, às vistas de todo o povo. E isso aconteceu, irmãos, para que se cumprisse aquilo que havia sido dito por Deus, através do profeta Natã, em 2 Samuel 12:1, para o justo castigo de Davi, pelo que havia feito com Batseba, e pelo crime que havia cometido, crime de sangue, contra o pobre Urias. Logo, Davi tinha consciência que Deus o estava disciplinando. Nós deveríamos aprender com este homem. Nós deveríamos aprender com este homem a não cometer os erros que ele cometeu.
e a praticar as virtudes que ele praticava, a ter um coração como ele o tinha, capaz de reconhecer as faltas, pedir perdão e nunca mais cometê-las novamente. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas hoje, quando estão sofrendo, quando estão sendo maltratadas, humilhadas de alguma maneira, elas, ao invés de buscarem suas próprias faltas e confessarem diante do Senhor, como Davi o fez, acabam sendo tomadas de um sentimento de autocomiseração. Passam a se sentir como se não tivessem culpa nenhuma, nenhum pecado. Verdadeiras ou verdadeiros imaculados. Nenhum problema eles causaram. E, na verdade, estão sendo injustiçados, incompreendidos. E, para se defenderem do ataque dos outros, expõem-se a si mesmos como perfeitos. Todos os outros aqui estão errados. Ninguém os compreende. Ninguém os entende. Ninguém sente as dores que eles sentem. É sempre a mesma desculpa. Davi chegou em uma situação limite, irmãos. E eu pergunto a vocês, e o que fazer quando chegamos em uma situação como essa? Em primeiro lugar, entender que isso pode ser devido aos nossos pecados e que estamos debaixo de disciplina de Deus. Reconhecer isso é um bom começo. Mas não basta só reconhecer, irmãos, tem que se arrepender. E ao se arrepender, tem que procurar aquele que tem o poder de perdoar pecados. E assim como Davi, então, suplicar ao Senhor: tem compaixão de mim, Senhor, pois sou pecador. Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos, não porque ele pecava, pelo contrário, segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Davi chorava, sabia reconhecer diante de Deus o seu pecado e procurava mudar. Sabe qual é o grande erro de muitos que estão sentados dentro das igrejas e se ausentam das igrejas? É saber onde estão errando e ficarem numa inércia. É como se a autocomiseração, porque eu estou sofrendo, porque eu estou abatido, porque eu estou perseguido, porque eu estou triste, porque eu estou desmotivado, alimentasse. Davi podia ter feito isso, mais do que qualquer um de nós. Mas ele nunca termina um salmo. Ele nunca termina um salmo do jeito que começou. Ele começa com lágrimas, ele termina com gozo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele reconhece as suas falhas, mas ele reconhece quem é o Deus a quem ele serve. Davi estava cansado, sentia-se debilitado, muito provavelmente ele estava doente, irmãos. E isso é ressaltado por suas palavras aqui, quando ele diz: me sinto debilitado. Então ele olha para Deus e diz: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Meus irmãos, nós bem sabemos que Davi foi por diversas vezes acometido de enfermidades. Era um homem que tinha muitos inimigos, e não só fora de Israel, mas dentro de sua própria casa. Pessoas que haviam sido beneficiadas por Davi, mas que, vendo os problemas de sua vida e seus pecados, se aproveitaram disso, se levantaram contra ele. Todavia, sua maior enfermidade, certamente, era a sua própria consciência.
As Escrituras nos dizem que, por causa dessas situações adversas que Davi viveu, ele se enfermou, ou seja, ele ficou doente, seus ossos envelheceram, ele perdeu o ânimo, ele perdeu o vigor. Portanto, não ache que nada de sobrenatural está acontecendo se em determinados momentos da sua vida você se sentir desanimado, triste. O problema é quando se persiste por anos a fio nisso. Hoje nós sabemos que situações relacionadas com a alma atingem o corpo. Doenças conhecidas como psicossomáticas. Doenças que começam na alma e que atingem o corpo. É por isso que uma boa parte dos médicos entendem que algumas terapias devam ser utilizadas nos hospitais, como a presença de pastores, para orar por essas pessoas doentes. Com isso eu não quero dizer, meus irmãos, que todas as doenças dizem respeito aos pecados de cada indivíduo. Mas o fato é que existem doenças chamadas amartiagênicas, ou seja, que têm sua origem na hamartia, ou melhor, no pecado. E doenças como essas não podem ser tratadas por médicos, não podem ser tratadas por psicólogos, não podem ser tratadas por psiquiatras, elas precisam ser tratadas por Cristo. E são doenças, irmãos, que não atingem apenas a alma, mas adoecem o espírito, as emoções, a vontade, os sentimentos, o próprio corpo. Davi tinha a consciência fustigada por causa de seus pecados de outrora. E é por isso que constantemente ele se lembra da mão de Deus pesando sobre ele. E eu não sei se isso acontece com você, mas eu sei que muitas pessoas têm este sentimento, irmãos. Pessoas que estão vivendo em situação de aperto, de sufoco, costumam dizer: ora, isso foi por causa de um pecado que eu cometi no passado. Vejam, a gente sai de um extremo para outro. Se em um extremo há uma situação de autocomiseração, do ó dia, ó vida, ó azar, do outro lado há aquele outro extremo, que tudo que acontece na vida da pessoa é por causa de um pecado que ela cometeu no passado. E aí a mente dela, a consciência dela fica sendo ferroada, atingida, ferida constantemente. E meus irmãos, o pecado é como um bumerangue. Quanto maior a força você o arremessar, mais violentamente ele vai retornar. E ele retorna para a nossa mente com um único intuito: roubar a nossa paz. E muitos de nós, fracos espiritualmente, têm sucumbido a isso. Porém, quando alimentados por Cristo, até nisto o Espírito Santo de Deus está presente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo usa as circunstâncias de nosso próprio coração, da nossa própria consciência, para que possamos acertar os ponteiros com Deus. E Ele faz isso através de nosso único mediador e salvador, Jesus Cristo. Há duas formas, irmãos, pelas quais o Senhor conduz seus filhos à obediência. A primeira maneira, Ele conduz seus filhos à obediência através da graça e do amor por meio da sua palavra. Isso me lembra as palavras de Paulo quando escreve a Timóteo e diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, toda a palavra de Deus é útil para levar o homem à vida de disciplina. A segunda forma de nos repreender é através da vara, irmãos. O castigo paternal que Ele nos impõe.
como um filho que obstinadamente desobedece o pai, por amor àquela criança, o corrige de maneira mais severa, para que ele sinta em sua carne as consequências do pecado, o que o pecado acarreta. Lembra do Salmo 32? Versículo de número 9. Abra sua Bíblia aí. Salmo 32, versículo de número 9. Davi diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Sabe, irmãos, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e esta palavra é trazida aos nossos ouvidos, e desce ao nosso coração, à nossa mente, nós começamos a nos lembrar que existem coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida. E que Deus não precisa pesar a mão para que nós passemos a corrigir. Mas tem pessoas, irmãos, que mesmo ouvindo constantemente, parece que esperam, como bem o salmista trouxe aqui a lembrança, como cavalos ou mulas. Mulas, no nosso linguajar cearense, é um jegue, é um jumento. E o que Deus está dizendo é que tem pessoas que, apesar de terem sido criadas à imagem e semelhança de Deus, preferem viver como mulas, como jegues, o tempo todo carregado com freios e cabrestos, sendo dominados à força. A palavra nos corrige, irmãos, nos repreende de tal forma a nos fazer andar pelos caminhos da justiça. Mas muitos a ouvem, entendem, mas fazem ouvidos surdos. E aí o que Deus faz conosco? Quando faz? Veja, o que Deus faz conosco quando agimos assim? Como o Pai que Ele é, Ele então nos disciplina. Ele não nos vira o rosto. Ele nos disciplina, Ele pesa a mão. E quanto mais insistirmos, mais pesada vai ser a mão. E quanto mais insistirmos, mais ainda Ele vai pesar. Até a hora que vamos clamar como Davi clamou. Mas se você tem vivido uma vida inconsequente e Deus não tem pesado a mão, não há uma relação pactual, como pai e filho, você não é filho. E se não é filho, sinto muito em dizer, você é um bastardo. Se há pecado deliberado, quanto mais intransigente, estamos sem disciplina, vocês podem ter certeza, vocês não estão debaixo de disciplina, vocês estão aguardando a ira e o juízo por vir. Sabe por quê? Porque você não é irmão, você não faz parte da família de Deus. Ao contrário, se a sua mente fustiga, e a mão de Deus tem pesado sobre a sua vida, arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Confesse os seus pecados. Mude de vida. Se converta ao Senhor Jesus. Se o seu coração arde, se os seus pecados te incomodam, se a sua consciência lhe fere, se você não se sente feliz por aquilo que está fazendo,
por aquilo que está vivendo, com a vereda pela qual está caminhando, volte-se ao caminho do Senhor. Porque a alegria que existe no seu coração é falsa. A sua consciência tem gritado dentro de você, pode ter certeza. E isso é Deus agindo em você. A sua reação não pode ser outra, a não ser a mesma de Davi, e dizer: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. Veja, a expressão volta-te. Sabe, essa expressão é aquela sensação de alguém que se foi e deixou algo para trás. É esse o sentimento de Davi. Veja, a alma de Davi anelava tanto pelo Senhor, que no momento dos vales da vida, tudo o que ele mais temia era que acontecesse com ele aquilo que aconteceu com Saul. Ele não consegue se enxergar sem que a face de Deus resplandeça sobre a sua vida. Então ele olha, ele confessa o seu pecado, ele derrama suas lágrimas, ele se arrepende e diz: volta-te, Senhor, não esqueças de mim. Salva-me por tua graça. Salva-me, não porque eu mereça, mas ser propício a mim, pecador. Veja, ele vai dizer o motivo. Ele não quer que Deus o salve para que ele retorne ao trono, para que ele volte a ter a vida que ele tinha, de regalias, de fartura, de riquezas. Não, ele olha o que vem na mente dele, ele diz: salva-me, porque na morte não há recordação de ti, no sepulcro não poderei te louvar. Esse texto parece afirmar que após a morte não há mais nada, né, irmãos? E quando descemos ao sepulcro, tudo se acaba, tudo se encerra. No entanto, ao considerarmos o contexto de perseguição e fuga que se encontra Davi, é como se o salmista aqui suscitasse as promessas da aliança. E certamente o Deus da aliança não esqueceria de suas promessas. E até faz com que nós achemos isso, irmãos. Porém, quando faz, o faz para que nós é que jamais venhamos a esquecê-las. Veja, quando nós nos dirigimos a Deus sobre algo que Ele prometeu, não se trata de uma cobrança, mas de demonstrar um entendimento do propósito da aliança. Logo é como se Davi dissesse: foi o Senhor quem me salvou, foi o Senhor quem me ungiu rei. Eu sei que o Senhor tem um propósito com isso, e o propósito do Senhor não pode ser frustrado. Age, Senhor, então, não tardes a cumpri-lo. Meus irmãos, esse é o lamento de um homem que está doente e com um exército à procura de tirar-lhe a cabeça. E ele está preocupado com a aliança de Deus. Se eu morrer, como ficam as tuas promessas, Senhor? Como ficará a tua glória? Davi não está pensando nele no momento mais terrível de sua vida. Seu desejo está em expressar preocupação com o cumprimento da palavra de Deus. Sua preocupação é com a glória do seu Senhor. Não se trata que Deus era fiel a ele, como alguns cantam por aí, mas que Deus é fiel a Ele mesmo. Se Davi morresse agora, parte das promessas de Deus não seriam cumpridas. E é por isso então que ele suplica: apressa-te, Senhor, estou desfalecendo. É esse o estado de Davi, irmãos. E é por isso que ele diz, veja aí os versículos 6 e 7. Ele diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários.
Davi está chorando. E ele está chorando porque sua alma está carregada, ele já não suporta mais o peso. Há um pai aqui chorando por um filho. Ele não está chorando porque perdeu um trono, ele não está chorando porque perdeu o reino, ele está chorando porque perdeu o seu filho, a herança que Deus lhe deu. Você tem chorado por seus filhos? Sim, aqueles que se perderam dos caminhos do Senhor. Você chora pelo filho que frustrou seus sonhos, que lhe decepcionou? Será que você tem alagado o seu leito, como Davi, pelo seu filho rebelde? Há situações, meus irmãos, em que a única coisa que nos resta na vida é chorar diante do Senhor. Isso me lembra as palavras do Senhor Jesus quando ele diz: bem-aventurados os que choram. E estes que choram, e que Jesus menciona, não é porque são masoquistas, porque gostam de sofrer, não. Eles choram porque há uma promessa de consolo. Há uma promessa de paz. Bem-aventurados os que choram, diz o Senhor, porque serão consolados. Aí está a bem-aventurança de quem chora, de quem alarga o seu leito, que transborda a sua alma. Tem gente que vive chorando por outros motivos, irmãos. Tem gente chorando por miséria, porque não tem dinheiro, porque não tem aquilo que desejava ter. Estes nunca serão consolados. A bem-aventurança é para os que choram, para a pessoa certa, pelas coisas certas. É para os que choram, para Jesus Cristo, nosso Salvador. Lembram de Maria, irmã de Lázaro? Quando avista o Senhor, a quem ela chora nos pés, clamando por seu irmão. Meu querido, não adianta chorar para outros. Só há um que pode enxugar verdadeiramente as suas lágrimas. Só há um que pode resolver problemas irresolvíveis. E esse é o Senhor. E é por isso que Ele nos ensina essa noite, que precisamos nos humilhar diante dEle, que precisamos desabafar com Ele acerca daquilo que nos oprime, derramarmos, alagarmos os nossos leitos, mas nos lembrarmos de suas promessas, de suas obras, de seu poder. Chore, irmão, chore, minha irmã, derrame lágrimas na presença do Senhor, porque nenhuma delas cairá em vão, mas todas serão consoladas. Davi assim o fez. Eu e vocês, crentes nele, também deveríamos fazê-lo. Sabe para quê? Para que então possamos reconhecer como ele fez, a partir do versículo 8, veja, ele diz: apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor receberá a minha oração. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e dolorosamente aborrecidos, que eles retornem e sejam envergonhados repentinamente. Que a cobiça, a inveja,
o orgulho. Todos estes inimigos sejam vencidos. E são vencidos quando encontramos a paz em nosso Deus e em nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra nessa noite. Aplica aos nossos corações e nos abençoa como tu tens feito ainda mais para o louvor e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos,